Meus amores, quem vai assistindo gravado, hoje nós vamos falar de alguns princípios bíblicos para a prosperidade e o contentamento. Com essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo esta noite. E a primeira coisa que eu quero conversar aqui com você, tanto que está no gravado quanto que está no presencial, eu quero fazer uma provocação. Eu quero que você reflita. E vocês que estão aqui no ao vivo, gente, pode escrever aqui para mim, tá? O que é prosperidade para você? O que é prosperidade para você? O que vocês acham, gente, que é prosperidade? Coloquem aqui no chat. Nós estamos entre amigas, tá, gente? Então, não tem assim, é alguém que vai julgar o que vocês vão falar. Eu gosto que vocês participem. Coloquem aqui, alguém dê uma ideia, o que é prosperidade? Ninguém quer arriscar, deixa eu ver. Abundância em determinado campo. Abundância, exatamente. Tá, essa moça tá até num campo, né? Olha que linda essa imagem. A Candice, hoje eu penso que é ter paz. Hoje eu penso que é ter paz. Ter paz no seu lar, Claudiana. Ter saúde, trabalho, família. Olha aí. Gente, e eu sou uma com vocês, tá? Quando prosperidade, quem concorda que nunca pode ser limitado só a dinheiro? Alguém concorda que seria pouco se fosse só limitado a recursos financeiros? Vocês concordam com isso? Plenamente, né, gente? Segurança, liberdade, ajuda em tudo. Eunice, eu não tenho dúvidas. Não ter dívidas também, verdade. Olha aí, o dinheiro e não traz prosperidade, eu concordo, exatamente. Então, gente, eu, nessa jornada, eu perguntei muito assim a Deus, né? A prosperidade, ela estaria ligado a quê? E lendo, e estudando, e meditando sobre esse assunto, eu entendi que a prosperidade, ela não era um conceito simples no sentido de ser uma única coisa. A prosperidade, ela é um assunto, digamos, de alguns pilares. A gente pode dizer que a prosperidade, ela está ligada a alguns pilares, tá? Essa prosperidade, ela passa pela saúde física, saúde mental, ela passa também pelo nosso relacionamento com Deus. Quem acha que a prosperidade passa pelo relacionamento com Deus? Quem acredita que passa pelo relacionamento com Deus? Passa pela sabedoria, pela abundância financeira e pelo servir ao próximo, uma missão. Eu estava num culto uma vez orando e o Senhor me deu essa clareza, que prosperidade se relacionava com um complexo de coisas. Se relacionava primeiro com o próprio Deus, com o nosso relacionamento com o Senhor, mas também se relacionava com o nosso relacionamento com o próximo, com servir. Eu lembro muito desse dia que veio um sentimento muito forte, uma clareza interior muito forte, dizendo: olha, começa no temor do Senhor, passa pela sabedoria, passa pela saúde física, mental, passa pela abundância financeira, mas quando você acha que está lá em cima, você vai usar tudo isso para servir ao próximo e me glorificar, me glorificar. Só que o Senhor colocou no meu coração que existia a verdadeira prosperidade. E essa experiência foi assim, eu ia fazer
Quem sabe que eu viajei em 2024 para dar, com um grupo de mulheres e fazer uma palestra lá em Orlando. Não sei se alguém sabe dessa história. A Eunice, a Carol. E eu ia ministrar, inicialmente eu tinha combinado com a organizadora que eu ia falar sobre como se organizar para viajar todo ano. Quem me conhece sabe que eu amo viajar, né, gente? Então é uma coisa assim que tá nos meus murais da vida extraordinária, tá? Em tudo que eu gosto muito de viajar. Só que o Senhor colocou no meu coração o seguinte: Nana, Nina, não. A palavra que você vai levar para essas mulheres não é sobre como elas vão organizar a vida financeira delas para viajar todo ano. Isso é bom, isso é bom, certo, gente? Não é que é ruim, tá? Porque a Bíblia diz que desfrutar do fruto do nosso trabalho é um presente de Deus. Quem já tinha visto esse versículo? Que desfrutar do fruto do nosso trabalho é um presente de Deus. Alguém já tinha visto? Então, não é um problema a gente desfrutar do fruto do nosso trabalho. Mas o Senhor estava querendo levar aquelas mulheres, como eu acho que quer levar também, cada uma de vocês, a outro nível de prosperidade, a outro nível de compreensão sobre o que é prosperidade. Agora o Senhor, quem já vive uma experiência do Senhor falar algo com você e parece que ele faz assim, ele se esconde. Ele deu o tema da palestra, alguém já passou por isso? Ele deu o tema da palestra. Aí ele deu um monte de conversa assim, por exemplo, ele me deu essas clarezas que prosperidade tinha esses pilares e tal, mas a verdadeira prosperidade interiormente no meu relacionamento com o Senhor, que eu sou muito de parar, de orar, de jejuar, de buscar ouvir a voz de Deus, o Senhor não me dizia ali o que é a verdadeira prosperidade. E eu estava ficando aflita, porque eu estava com a palestra na mão, eu ia começar a ministrar a palestra, e eu não tinha ouvido a voz do Senhor claramente me dizendo o que era a verdadeira prosperidade. Alguém já passou por isso? De fazer uma palestra, o Senhor te dá a clareza do que é o tema, mas não vinha ali aquela revelação clara do que é. E aí, quando eu estava na frente daquelas mulheres, já ia começar, gente, a ministrar a palestra, veio uma voz muito clara no meu coração e disse: Isso aqui que eu coloquei para vocês, olha aqui, ó. A verdadeira prosperidade é um coração submisso à minha vontade. Ele falou assim: a minha vontade, e que me glorifica com a sua vida. Gente, então a verdadeira prosperidade para Deus não é a gente ter rios de dinheiro, não é a gente ter uma saúde plena, não é que isso não seja, não é que essas coisas elas não são reflexos da prosperidade, elas são bênção, que está lá em Deuteronômio, né? Que se a gente for obediente aos mandamentos do Senhor, a gente vai receber tudo isso na nossa vida. Mas a verdadeira prosperidade, gente, ela começa no nosso coração, ela não começa na nossa carteira, começa no nosso coração, no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Deus. E isso, para mim, tá? Foi, assim, outra revelação, tá? Ó, aqui, ó, o que eu falei, Deuteronômio 28 diz que os obedientes ao Senhor e aos seus mandamentos desfrutam de bênção sobre a família, alguém falou aqui, não foi sobre a família, colheitas e bens, saúde mental, física, proteção e vitória contra os inimigos. Mas o que o Senhor quis me levar aqui a entender, e eu quero passar isso hoje para vocês, é que antes de obedecer a um coração, e a um coração submisso
a um coração submisso à vontade do Senhor, e a um coração que tem um desejo não só de receber, mas de ter uma vida entregue, e essa vida glorifica a Deus com o que ela é e com o que ela faz. Faz sentido para você isso ser a verdadeira prosperidade? Será que uma pessoa que vive assim, rendida à vontade do Senhor e que a sua vida glorifica a Ele mais do que a si próprio, faz sentido que ela também vai ter o reino com o Senhor? Porque ela já está vivendo aqui na terra, sendo reinada pelo Senhor, na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções, nos seus bens, na forma que você administra os seus recursos. E a Bíblia diz que tem só um Senhor que compete com Deus, o senhorio de Deus. E sabe qual é, gente? Mamon, dinheiro. E a Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Então, ou o nosso coração, ele se inclina para ser submisso à vontade do Senhor, ou ele se inclina para ser submisso às nossas vontades. E aí acaba que às vezes envolve a gente ser serva do dinheiro, não senhor, não o dinheiro ser o nosso servo. Faz sentido isso para você? Se você pensar assim honestamente, de verdade, do fundo do seu coração, sem hipocrisia? E aí que é, alguém saiu da reunião. Acho que tem, não sei se tem alguém que levantou a mão, tem um barulhinho. E aí, vamos continuar aqui. E por isso que o primeiro princípio é o princípio da mordomia, porque a gente só consegue ter essa clareza, pelo menos me ajudou muito, tá? A compreender que eu tinha um Senhor na questão das finanças, tá? Quando eu olhei lá em Salmo 24:1, que diz: Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, gente, há um dono de tudo. Quantas vezes ou a gente mesmo se apega, gente, de verdade, se apega ao material e coloca a nossa segurança naquilo ali? Só, gente, que segundo ao que a Bíblia nos diz, é que nada disso, na verdade, é propriamente nosso. Que, na verdade, tudo, até nós mesmas, somos de quem? Somos do Senhor. Somos do Senhor. E lá em 1 Coríntios 4:2 diz o seguinte: Ora, o que é que se requer dos dispenseiros? É que cada um deles seja encontrado fiel. Essa palavra dispenseiro, gente, ela vem do grego e é oikonomos, que vem de economia, mordomia. Então, literalmente, o que é que esse versículo está dizendo? Que o que se requer dos administradores da casa, aqueles que cuidam de bens que não são deles, mas que foram confiados pelo Senhor, é que eles sejam encontrados fiéis. Por isso que quando eu estava orando, eu pedi um nome e veio, e eu perguntava ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer de nós em relação aos recursos que o Senhor nos confia? E interiormente o que veio foi isso, que vocês sejam fiéis. Então, e quando eu achei justamente esse versículo que fala justamente dos dispenseiros e o que se requer dos dispenseiros ou dos administradores ou dos mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, por isso que eu trouxe esse versículo. Então, na verdade, seja pouco ou seja muito, a expectativa de Deus
para a nossa vida é que a gente seja, tanto no nosso dinheiro, quanto nas nossas oportunidades, quanto no nosso tempo, nossos dons, é que a gente administre isso não como uma propriedade absolutamente nossa, mas como algo que está à disposição do Senhor e do seu reino. E que nós sejamos achadas fiéis nessa administração, tá? No devocional eu falo um pouco assim, a questão a questão de não desperdiçar os recursos, a questão também que a Eunice falou, a Bíblia fala que a ninguém fiqueis devendo, a não ser o amor, então de honrar nossas dívidas. Foi, Eunice, você falou? A gente ser, que a gente deve trabalhar e com o trabalho pagar, quem não trabalha, que não coma, então é importante o trabalho, porque é a forma que Deus traz também a provisão para a nossa vida, tá? Então tem uma série de questões que estão ligadas a essa questão da fidelidade. Mas aí a pergunta é, por no começo eu falei que tinha uma ligação, não tinha, com a eternidade, o reino e as nossas finanças? E onde é que está esse versículo que me diz isso, tá? Está em Lucas 16:11, que diz assim, ó: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, gente, há riquezas que só vão ser confiadas em nossas mãos depois que a gente for tida como digna de confiança em lidar com as riquezas deste mundo. Quem já tinha visto, gente, esse versículo? E quem já tinha feito essa correlação da questão financeira e da questão espiritual? A Carol já tinha visto. Então, você vê como não é muito, não tá, gente, não é muito mais do que perseguir o primeiro milhão, não é uma abertura de mentalidade, é a nossa administração financeira, ela tem a ver com as verdadeiras riquezas, ela tem ligação, como eu disse lá, com o reino, com este reino, né? E por isso que Jesus falou assim, ó, por isso, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o foco de Deus, gente, ao fim e ao cabo, é nos preparar para o reino. É nos preparar para o reino. E as riquezas, a forma que a gente administra as riquezas, é como se fosse, uma ira. Seja bem-vinda, Jaqueline. É uma maneira da gente ser treinada para administrar essas verdadeiras riquezas. Aí diz assim, ai, Rosa, mas eu também tenho desejos. E eu disse o quê? O que é que a Bíblia diz? Que a Bíblia diz o quê? Que desfrutar do fruto do nosso trabalho é um presente de Deus. É um presente de Deus. E eu amo, gente, quando Deus faz assim. Alguém já viu assim? Eu já vivi experiências. Eu amo viajar. Gente, eu tenho certeza que Deus sabe o que é que cada uma ama aqui. Vocês querem colocar aqui o que é que vocês amam fazer? Por exemplo, eu amo viajar. E esse versículo contém muita sabedoria, ó, todos os anos coloquei meu foco anual em finanças. Neste ano coloquei o reino dos céus em primeiro lugar e tenho vivido experiências extraordinárias. Carol, você foi no ponto. Carol, quando eu mudei o meu foco e eu comecei a entender que o foco de Deus era o reino de Deus e a sua justiça, coisas extraordinárias começaram a acontecer na minha vida. Coisas extraordinárias, mas em níveis realmente extraordinários. É, aqui fala aqui, ó, agrada-te do Senhor e eles concederão os desejos do seu coração.
Eu vivi experiência de momentos que eu nem estava podendo fazer determinadas viagens, de chegar pessoas para mim e dizer assim: "Não, eu quero que você viaje comigo e eu vou pagar a sua viagem, eu vou pagar a sua viagem". E eu fico assim, eu disse: "Meu Deus, é incrível, assim, como Deus faz". E fala assim, ó: "Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus". Então a chave tá em buscar o reino em primeiro lugar, em se deleitar no Senhor. A Candice está fazendo, né, amigo, um devocional toda manhã. Gente, e por que que eu escolhi um devocional? Porque como fez diferença na minha vida fazer de manhã a leitura da palavra e o devocional. Buscar Deus em primeiro lugar. Eu vivi experiências, gente, de receber valores, do meu trabalho na minha conta, que eu tenho certeza que ali era provisão, que nunca tinha acontecido em 26 anos de serviço, tá. E que eu estava ali orando por um propósito específico, que eu tinha me comprometido com aquele propósito, no caso era a compra de um apartamento, debaixo de oração. E o Senhor tinha me dito que Ele ia estar comigo naquele processo. E eu entrei num processo de oração e de jejum por essa situação. E eu vi o extraordinário de Deus acontecendo, tá, gente? Eu vi o extraordinário de Deus acontecendo. Não que eu entrei de forma irresponsável e não tivesse como pagar. Glória a Deus, eu tinha como pagar. Mas, assim, o que eu planejava pagar, digamos assim, em anos, em, digamos, 10, 15 anos, o Senhor tem abreviado o tempo de forma extraordinária. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando a gente ajusta o foco, a lente correta, a nossa vida financeira, ela não vira uma corrida do 1000 ao milhão, ela vira um conjunto de experiências de intimidade com Deus. E tudo, gente, para a glória de Deus. Vocês estão comigo aí? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido. Então, que bom. Quem quiser também comentar alguma coisa. E aí, alguns cuidados, né, gente? Eu até já falei. Não ama mais o dinheiro do que Deus, colocando nele a nossa confiança. E isso aqui, gente, é um grande desafio. Quem reconhece que é um grande desafio confiar de verdade no Senhor, não nas riquezas. Possuir riquezas e não ser possuídas por elas. A gente vê na Bíblia algumas situações de Jesus ter pedido para determinadas pessoas venderem tudo o que elas tinham. Mas não é que Jesus queria que elas não tivessem nada, é porque Jesus sabia, gente, que o coração delas estava apegado àquela riqueza. E que elas até cumpriam os mandamentos do Senhor, mas elas ainda estavam colocando a sua segurança no dinheiro. E esse é ou não é um desafio do tempo atual? Quem concorda que isso é um desafio no dia a dia? Colocar o nosso coração de verdade, confiando no Senhor, não nas riquezas. E não amar mais o dinheiro do que a si. Rosa, como assim? Eu vou amar mais o dinheiro do que a mim? Eu não vou fazer isso. Será que não vai? Será que às vezes a gente não está se fadigando, a gente não está não respeitando nossos limites, não respeitando a nossa saúde física, não respeitando a nossa saúde emocional, não colocando tudo porque a gente está priorizando o foco em ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. Gente, este ano, eu, Candice, Leila, e a gente se dedicou também a buscar sabedoria. Só que não sabedoria só para enriquecer, mas sabedoria para sermos mais sábias. Percebe que tem uma diferença? E essa sabedoria, quando você se dedica ao coração, a buscar sabedoria, é algo que o Senhor aprova.
Mas há um convite, um apelo muito, a gente está buscando a sabedoria só para enriquecer. E o Senhor, para essas pessoas, ele fala, cuidado, porque o dinheiro, ele é assim. Às vezes ele está na nossa mão, mas ele vai lá e bate asas, entende? Ele voa para o céu como a águia. Por isso que não dá para colocar a nossa identidade, a nossa segurança, gente, no dinheiro, tá certo? Então, Provérbios nos alerta contra o foco excessivo e a busca desenfreada, porque isso cansa, escraviza e ainda é ilusório, tá? Então, a gente tem que trabalhar com certeza, tem que ser dedicada com certeza. Precisa ser alguém que é exímio no que faz, sim, mas o nosso coração, mas tem uma sutileza. Nosso coração não está focado em enriquecer e se fatigando por isso. Além também, gente, aí entra outra aqui a questão da honestidade, né? Sempre manter no processo a honestidade. E o outro é amar mais ao próximo, o que é desejável, né? Amar mais ao próximo do que ao dinheiro. Porque quando a gente não tem o amor pelas pessoas, a gente acaba se tornando uma pessoa com avareza. Aquele outro era a ganância. Esse aqui é a avareza. A avareza é você não querer dividir com os outros, entende? E o que é que eu falei? Que o Senhor, quando Ele nos dá alguma coisa, gente, Ele nos dá para quê? Para também compartilhar, tá? Então, esse aqui era o princípio da mordomia. Ficou claro, gente, esse princípio? Fez sentido aí para vocês? Alguém já ganhou aí alguma coisa? Caíram fichas? Já hoje a- percebeu que esse encontro era para você? O Senhor já tocou aí no seu coração? Que bom. Então vamos aqui continuar. E o outro princípio, gente, isso eu não era assim. Eu era muito impulsiva. Eu fazia as coisas assim muito, principalmente, gente, quando tinha minha família. Ah, meu Deus, aconteceu essa situação. Ah, meu marido está muito cansado, eu estou muito cansada. Eu não me planejava, gente, botava os pés pelas mãos e às vezes fazia determinadas coisas, compras ou viagens sem planejamento. E isso quebrava meu orçamento. Alguém já viveu isso? Situação semelhante? Isso me colocava em apuros, sabe, gente? E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração que, na verdade, as coisas precisavam ser organizadas. Ó, e tem um versículo assim, ó, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar. Então, gente, a minha amiga Candice é muito boa nisso, né, Candice? De sentar, calcular. E isso foi uma coisa que eu comecei a aprender a fazer conta, a fazer conta, a fazer cálculo, a fazer planejamento. Então, eu comecei a ter murais da vida extraordinárias para 5 anos, assim, mas para quê, gente? Para poder fazer um planejamento decente das coisas que eu queria conquistar. Não só olhar para o cartão se tem limite e se o parcelamento cabe no bolso, mas começar a fazer contas de verdade, é, ter metas e metas mais ousadas, metas, por exemplo, viagens, mas viagens mais interessantes que requeriam realmente planejamento. A Bíblia também diz que os planos bem elaborados levam à fartura. Por exemplo, eu e meu marido, a gente já sentou esse ano e já colocou as metas financeiras para o ano que vem. Quem já fez o seu planejamento de quanto vai investir mês a mês, de quanto vai, no que vai investir mês a mês,
Quem tem o seu mural da vida extraordinária e quem é esposa, fazer isso também em conjunto com o seu marido, ou então quem tem namorado com o seu namorado. Isso foi um exercício, eu aprendi a planejar junto, gente, desde férias até grandes objetivos com o meu marido. Isso é importante ser em família. Faz sentido aí? Então, o princípio do planejamento é transformar desejos, necessidades em metas, objetivo, valor, prazo, e criar, gente, um plano de ação, tá? Por exemplo, aí eu coloquei até, se eu vou disponibilizar esses slides para vocês, só para depois vocês olham. Você pode hoje usar até a inteligência artificial, gente, e pedir para ela já te ajudar a fazer um plano. Olha aqui, com a ajuda da inteligência artificial e a nossa experiência, claro. Ou aqui é comprar uma casa. É importante saber o valor, saber como ela é, qual é o prazo, e fazer planos factíveis. Muitas vezes eu já planejei e precisei adiar, às vezes um ano. Eu queria ir para o Canadá em 2027. A Carol, também sempre fui impulsiva, tenho o hábito de comprar primeiro e correr atrás do dinheiro depois. Carol, era exatamente isso que eu estava tentando explicar, você resumiu bem. Principalmente quando exatamente, ó, quando estou ansiosa e emocionada. Carol, era exatamente assim. Você parece que me descreveu assim, perfeito, perfeito. Eu queria resolver, gente, achava que assim, só que se eu colocava os pés pelas mãos. Ah, esse meu esposo está muito estressado, sei o que, amor, vamos fazer uma viagem. Aí eu chegava com a solução pronta e depois ia correr atrás do dinheiro. E assim, isso não era legal. Aí hoje não, por exemplo, a gente quer viajar para o Canadá, a gente já está alimentando, a Candice sabe que a gente já está alimentando esse sonho desde 2000 e algum tempo, né, amiga? 2024, mais ou menos. Só que a gente planejou primeiro para 27. Aí vamos fazendo conta. Aí não dá, 28. Entendeu, gente? Então, aí é isso, é você ter uma visão de futuro, mas você também se preocupar com o como e fazer conta, fazer orçamentos, fazer levantamentos, dividir quanto é que você vai ter que juntar por mês, em qual investimento vai colocar. Ou seja, alinhar o seu orçamento à visão de futuro. Não é justamente ao desejo do momento, tá? Então, assim, já fez sentido isso aí para vocês, gente? E sempre lembrar que o mesmo corpo não ocupa dois lugares no espaço e o mesmo recurso não paga duas contas, né? Então, não tem como você quer fazer uma viagem, aquele dinheiro não está no orçamento, vai precisar fazer uma revisão das contas, tá? Ou aumentei a quantidade do valor que guardo mensalmente no meu cofrinho, estou muito feliz. Tá vendo? É a constância, exatamente. Nesse planejamento que eu fiz com meu marido, a gente também aumentou um pouquinho do ano para o outro. A gente também aumentou um pouquinho. A gente tinha uma meta e a gente aumentou um pouquinho a meta. E aí, e ser constante, tá? E ser constante. Quem fez sentido o princípio do planejamento, gente, eu vou dar uma aceleradinha aí. Quem se identificou, quem entendeu o que é importante, pois eu falo muito disso no devocional, tá? E o último princípio, gente, é o da generosidade. Por que o da generosidade? Tem um versículo que fala assim, ó, quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza, e caem na pobreza. Então, gente, o Senhor, quando Ele dá para a gente alguma coisa, um recurso, pode ter certeza que ali tem sementes, sementes que são para serem semeadas na vida de outras pessoas, de outras mulheres, de outros homens, de outras pessoas no reino. Então, quando eu compreendi isso, eu parei de ver o compartilhar como se fosse perder. Não é perder. Desculpa. O compartilhar, gente, é semear para a eternidade. Por quê?
Gente, a Bíblia diz que a gente não vai levar nada dessa terra, a não ser, sabe o quê? As nossas boas obras. Há livros que contam o que nós fazemos aqui nessa terra. Então, se há algo que nós podemos acumular tesouros nos céus por meio das boas obras, por meio do princípio da generosidade. E tem outro versículo que eu também acho lindo. Esse é aquele encontro que eu falei, né? Do rico, que ele diz: ainda te falta uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E ele ficou muito triste porque tinha muitas posses. Então a questão dele, gente, não era. é, a questão era o apego. Era o apego. Era o apego e que Jesus identificou. E que ele estava preso. Ele amava mais o dinheiro no fundo do que ao próprio Senhor. Foi isso que se comprovou naquela situação, né? Então, que o Senhor nos ajude dia a dia, a amar mais o Senhor do que o dinheiro, a amar mais as pessoas do que o dinheiro, né? E por isso que o Senhor colocou, olha, quão difícil é para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Não porque Deus rejeite ricos, tá, gente? Mas porque o apego ao temporário nos impede de enxergar o eterno. E por isso que a generosidade, gente, ela é um princípio eterno. Ela é um princípio eterno. E Jesus e Pedro, né? Lembra que Pedro, quem gosta de ler a Bíblia e ver Pedro, né? Pedro fala mesmo, né, gente? Pedro chega lá e pergunta mesmo, né? Então ele não perdeu tempo. Ele falou: Jesus, então muito interessante. Esse daí não deu, não, né? Mas ó, nós estamos aqui, viu? Nós estamos na área. E eu quero dizer, nós deixamos tudo para te seguir. E qual a nossa recompensa? Pedro sempre estava ali com as perguntinhas dele, marotas. E aí Jesus respondeu: todo aquele que tiver deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberá na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Por isso que eu digo, gente, que a forma que a gente lida com o dinheiro, ela é uma chave para a eternidade. E esse versículo, ele fecha bem essa ideia. Compreenderam? Que fez sentido para vocês? E eu quero fechar, porque a gente já está no nosso horário aqui, fazendo um desafio com vocês, tá, gente? Que esse outro ano, esse ano de 2026, eu quero desafiar, mas só aceita quem quiser, tá, gente? Mas vocês possam praticar um ato de generosidade por semana durante o ano de 2026 para a glória de Deus. Então, o meu encorajamento, aí Paulo fala aqui, olha, tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, por isso que eu coloquei princípios bíblicos para a prosperidade, para o contentamento. Quem exerce a generosidade genuína, eu tenho certeza que você desfruta de um nível de alegria e contentamento que não vem dessa terra, vem do coração de Deus, porque a gente toca em algo que para Deus é precioso, que é a generosidade. Vocês gostam ou não gostam de fazer o bem? A gente sente um quentinho no coração ou não sente quando a gente faz o bem a alguém? Então, por isso que eu quero finalizar e encorajar vocês não só focar no receber em 2026, mas no dar, porque a gente tem essa promessa. O que a gente faz para a glória de Deus, a gente vai ter muito mais aqui muito mais vezes nessa terra e também na era vindoura.
mas com certeza o maior presente é você sentir a alegria que vem no coração, que eu acredito que é um sorriso de Deus ali para nós, né, gente? Então, quem ainda não me segue nas redes sociais, eu deixei aqui, e hoje eu vou dar um presente para vocês. Eu ainda não imprimi, ele está ainda em PDF, então para as que estão aqui, eu vou dar só hoje, tá, gente? O arquivo em PDF do devocional, tá? Então, é para as que estão aqui, vai ser o meu ato de generosidade aqui para vocês. Deixa eu disponibilizar aqui o arquivo. Deixa eu colocar aqui, ver se vai dar certo. Ah, eu não estou conseguindo colocar. Mas quem. Vamos fazer assim, olha. Para eu não colocar no grupo para todas, vocês vão no meu particular e eu encaminho, porque eu não estou conseguindo baixar aqui para enviar. Ó, peraí. Cópia. Ver se foi. Não, acho que não está indo. Não estou conseguindo colocar aqui, disponibilizar aqui. Que ele não é um link, ele é um arquivo. Tá? Mas vocês peçam no meu particular, tá? Que diz, ó, eu estava no ao vivo, e eu quero o meu devocional, tá? E aí vai ser um ato de generosidade, compartilhando aí o que o Senhor me deu ao longo desse devocional. Então, agora eu encerro, tá? E tem alguém que queira comentar alguma coisa, eu vou fechar aqui. A gente encerrou nosso horário, mas aí eu vou deixar um pouquinho para quem quiser